Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite, doutora Evelyn Pimenta. Boa noite, boa noite, boa noite. Luciana, seja bem-vinda. Boa noite. Evelyn, já estou mandando o convite aí para você. Oi, Evelyn. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? A gente fica sem saber se é boa noite ou boa tarde. Nós estamos exatamente no limite, né? Boa noite, Luísa. Como que tá? Vocês Oi, conseguindo oi. me ouvir bem? Sim, tô te ouvindo. Oscilou um pouquinho a sua internet, mas eu tô te vendo, tô te ouvindo bem, sim, Evelyn. Tudo bem? Ai, que bom. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia. Como foi a correria hoje? Muito trabalho por aí? Muito, graças a Deus. Essa semana foi bem corrida, organizando Sim. tudo, né? Sexta-feira é um dia bem corrido para mim, mas deu tudo certo. Ai, que bom, Evelyn. Fico muito feliz de você ter aceito o meu convite de participar comigo hoje de uma live, porque afinal de contas, né, nós ortodontistas, nós ficamos muito assim envolvidos com a técnica, com o procedimento, com a rotina de consultório. E muitas vezes a gente esquece que o consultório é uma empresa, né? Nós precisamos Exatamente. também pensar como empreendedores, né? Que eu sou meu chefe, mas que eu preciso também ter essa cabeça de administrador e ter alguns cuidados e algumas questões que a gente não aprende em curso de especialização, que a gente não aprende em curso de graduação, e a gente vai a campo e a gente acaba batendo cabeça, né, Evelyn? Exatamente, Fabi. Primeiramente, eu que gostaria de agradecer o convite. Para mim é um prazer e uma honra muito grande estar aqui dividindo um pouquinho do meu conhecimento e da minha experiência com os seus alunos, com os seus seguidores. E realmente, isso que você disse é muito importante, porque a gente tem uma formação estritamente técnica. Nem na graduação, nem nos cursos de especialização não é ensinado, não é falado nada sobre empreendedorismo, né? E a gente tem que. São duas veias, né? A gente tem que ir para a veia da especialidade técnica, porque a gente precisa ser muito bom tecnicamente, mas em paralelo a gente tem que. A veia do empreendedorismo ela tem que estar muito bem alimentada. Porque senão o dentista ele vai ficando cada vez mais frustrado, mais desanimado com a profissão, e é isso que a gente vê no mercado, né? Infelizmente, muitos dentistas insatisfeitos, muitos dentistas querendo desistir da profissão e realmente, mas não, por não ter essa mentalidade empreendedora. Então, eu resolvi unir a minha experiência, né, de muitos anos de consultório com a minha experiência de gestora de uma empresa, né, de muitos funcionários, muitos colaboradores, e comecei a estudar a fundo esse mercado e vi que realmente eu preciso ajudar os meus colegas. A minha missão hoje, a minha intenção é elevar o nível da odontologia, né? Quanto mais colegas, quanto mais dentistas estiverem aplicando a nossa metodologia, o que a gente, nossa, todos os dias tem dicas no Instagram, né, para você conseguir aplicar no seu consultório. Eu tenho um grupo de WhatsApp também com muitos alunos que eu coloco lá também todos os dias conteúdos gratuitos para ajudar realmente a elevar o nível da odontologia e que o dentista seja feliz nessa profissão, porque a odontologia é uma profissão maravilhosa e tem como sim a gente prosperar, só que existem meios para isso. E um engano, Fabi, que eu vejo muito grande, a maioria, eles querem desistir para ir para outra profissão. Só que eles não sabem que chegando lá, eles vão encontrar as mesmas dificuldades. Né? São os Hoje mesmos problemas, os né? mesmos, os mesmos. Então não adianta querer, tem gente que fala que vai abrir uma loja de roupa, que vai abrir uma franquia, uma loja no shopping, que vai investir. Não adianta. Se você não souber empreender, não adianta você mudar de ramo, porque você vai continuar sendo frustrado lá também.
Então, vamos aproveitar que a Ah, gente já é muito bom tecnicamente sim. e alimentar a nossa veia empreendedora, e aí a gente realmente vai conseguir prosperar e ser feliz na odontologia, né? Sim, o que a gente não pode é, como a gente estava falando no começo, é ficar só voltado para a parte técnica da odontologia, né? Eu sei que hoje o mundo digital tomou conta da odontologia, assim como da ortodontia, né? Eu Sim, estava ontem falando, ontem não, anteontem falando com a Gitana sobre a importância dos processos, dos prontuários odontológicos, tudo, dessa parte digital também. Então, assim, a gente também precisa voltar os olhos para a parte administrativa, a parte de marketing, né? E as redes sim. sociais, hoje eu acho que já é uma realidade. Hoje, por exemplo, eu que estou atuando bastante aqui em rede social, porque a minha intenção é cada vez mais, Evelyn, levar e dividir com os meus colegas ortodontistas o que eu sei, o que eu aprendi ao longo de 20 anos de ortodontia, né? Sim. E o que eu já tive de paciente que veio até mim através de rede social também. Então, eu acho que hoje, quem também não tiver mais, não estiver ainda no digital, precisa se atentar para isso também, né? Exatamente. Você falou um ponto muito importante, Fabi. Tem pessoas que ainda estão muito travadas para o digital, que tem essa mentalidade muito fechada, que acha que o marketing do boca a boca ainda é uma coisa que vai sustentar o consultório. E, infelizmente, a gente sabe que hoje não é mais a realidade. Você que está muitos anos na Horto, acho que 5 anos atrás já é muito diferente. O número de concorrentes aumentou demais. E não é só o Sim, número de concorrentes, é o número de pessoas boas no mercado. Tem gente ruim? Tem, mas também tem gente muito boa. Então, se você pegasse exatamente. 10 anos atrás, por exemplo, aqui em Cuiabá, você saberia quem eram os melhores ortodontistas. Hoje não, tem muita gente boa que a gente pode indicar. Então, realmente, se você não trabalhar o seu marketing, o seu branding, que é a potencialização da sua marca, né? Despertar o desejo no cliente de vir até você, realmente você vai ficar para trás. Então, essa mentalidade, virar essa chave precisa ser rápido, porque o Instagram hoje é um cartão de visita. Todos os pacientes que não te conhecem, a primeira coisa que eles fazem é entrar no Instagram para conseguir para ver o perfil, se identifica, se conecta com aquele profissional. Porque se não conectar já no Instagram, ele nem liga para marcar consulta, né? Ou se não tiver Instagram, ainda pior ainda. Então, isso é uma realidade, não tem como a gente fugir disso mais. E os dentistas precisam entender e correr atrás de começar a se familiarizar com essa ferramenta, que não é uma ferramenta de blogueirinho, não é uma ferramenta que eu quero me aparecer, não é. Hoje o Instagram, ele é uma ferramenta muito forte de captação de pacientes, de você demonstrar o seu trabalho, né, na sociedade, de você criar autoridade. Então, infelizmente, quem tiver travado para o digital ainda vai sofrer um pouco mais. Sim, eu me lembro, eu já estou trabalhando com digital, assim, nas minhas redes sociais, vai fazer um ano, foi comecinho do ano passado. Aham. No começo até me falavam que eu era blogueira da ortodontia, e eu falava, gente, não tem nada a ver, deixa o que fala de mim, não tô nem aí, entendeu? A gente não pode Isso mesmo. pensar e se importar com o que os outros falam também, né? Porque senão você não Exatamente. desbloqueia, você não quebra não vira essa chave, né? Exatamente. Não pode se preocupar com julgamento, porque as pessoas vão falar, fazendo ou não fazendo, vão falar do mesmo jeito. Então, assim, é realmente não ligar para o que as pessoas falam, né? Você se concentrar no que você realmente tem que fazer e fazer né, dar o seu melhor aqui, tá? Ter frequência, ter constância para você ter resultado. Isso é importante. Isso, e eu quero até aproveitar quem está com a gente aí, para convidar para participar do meu webinário. Não sei se você viu aí nas minhas redes sociais também, que eu Aham. estou lançando o método Ortomestre de planejamento, de diagnóstico e planejamento, que vai acontecer no dia 18 de fevereiro. Para se inscrever, só entrar aí no link na minha bio, que você vai entrar certinho na página e fazer a inscrição para o nosso webinário lá. Eu espero todos vocês. Ô, Muito Evelyn, bem. mas deixa eu te falar uma coisa. E esse negócio de precificação, porque a gente fala, dentista é bom na parte técnica, né?
e vai colocar preço no serviço. Como no começo é difícil a gente colocar preço no serviço da gente, né? Porque difícil. parece que você não vende um serviço, parece que a gente a gente não pensa como um comerciante, entende? A gente não vê essa parte do comércio, né? E aí, o que, que é da precificação? O que, que eu preciso entender melhor dessa parte de custo fixo, custo variável? Porque tudo parte desse princípio, não é? Isso, exatamente. Fabi, se você me permite, eu vou pedir para quem está assistindo a live mandar o aviãozinho aí para pelo menos 5 colegas ortodontistas. Galera, vamos chamar os colegas para a live, porque essa live realmente agora a gente vai entrar no conteúdo mesmo e eu tenho certeza que vai fazer um diferencial muito grande para as finanças de vocês daqui para frente, tá? Vai mudar o modo de pensar, o modo de agir e vocês vão ter resultados financeiros diferentes. Então, encaminha aí para os colegas ortodontistas, para quem é dono de clínica, que também tem essa especialidade no consultório, que eu tenho certeza que vai ser um diferencial grande. E também coloca o dedinho no coração aí da Fabi para essa live ser entregue para o algoritmo do Instagram entender que essa live está muito boa para vocês e assim eles entregam para uma maior quantidade de pessoas. Então, ajuda a gente aí. Vamos lá, Fabi, eu vou começar falando sobre a precificação. Muitos dentistas ainda nem fazem controle de entradas e saídas no consultório, tá? Mas eu já vou trabalhar aqui com o pressuposto de que trabalhamos com todos o controle, pelo menos, de entradas e saídas, para a gente conseguir definir o que é custo fixo e o que é custo variável. Custo fixo são todos aqueles custos que todo mês eu tenho no consultório. Então, por exemplo, o aluguel, salário de funcionário, o nosso Prolabore é um custo fixo para quem tem, né? Porque a maioria mete a mão no caixa e não tem Prolabore, isso é um assunto que a gente pode abordar depois. Água, luz, telefone, diarista, né? Funcionário da limpeza, todos os funcionários. Então, todos aqueles internet, todos aqueles custos que todo mês você paga, eles são considerados custos fixos. Muito embora tenha alguma alteraçãozinha de valor, como telefone, água, energia, nunca é o mesmo valor, mas ele é um custo que todo mês você tem que pagar. Então, isso é um custo fixo, certo? E quais são os custos variáveis do nosso consultório? O principal deles é a matéria-prima. Então, tudo que você vai utilizar de insumo para fazer os seus procedimentos da dental. é considerado... Tudo que vem da dental, tudo que vem da dental. Tudo que vem de dental, de farmácia, né? De outros fornecedores. Tem muita gente fazendo harmonização facial, aí depende do fornecedor que compra. Então, basicamente, tudo que é insumo dental é custo fixo. Os impostos também são considerados custo fixo. Frete, se você despacha, tem muita gente, por exemplo, que trabalha no interior, que manda peça para ser feita entre uma cidade e outra, que o protético não é da mesma cidade, então utiliza muito frete. O frete também vai entrar dentro do custo variável. Se você tem algum dentista que trabalha para você por forma de comissionamento, esse comissionamento também vai entrar dentro do custo variável, tá? Então, isso para vocês entenderem a diferença entre custo fixo e custo variável. Ficou claro? Sim, sim. Então, tudo que eu tenho de custo fixo, eu preciso colocar na balança de custo fixo, né, Exatamente. E tudo isso vai fazer parte da minha precificação, certo? Exatamente. Isso. Eu tenho que saber quais são os meus custos fixos e quais são os meus custos variáveis. Aí, Pode falar, desculpa. E isso aí vai entrar no cálculo da minha hora clínica. Isso, aí para a gente conseguir chegar no cálculo da nossa hora clínica, como que a gente vai fazer? É muito simples. Eu vou pegar todos os custos do meu consultório, tanto fixo como variável, e vou somar. O que eu vou tirar desse cálculo? Só os insumos. Então, tudo que for matéria-prima para você fazer os procedimentos, você vai retirar desse cálculo. Então, por exemplo, a dental, tá? Então, a gente vai somar todo o custo fixo e todo o custo variável menos a dental e eu vou dividir pela quantidade de horas trabalhadas. Mas essa quantidade de horas trabalhadas não é a quantidade de tempo que você fica no consultório, porque tem que ser horas produzidas. Então, a hora do cafezinho, a hora de ir ao banheiro, a hora de reunião, essas horas não são contabilizadas. É a hora que eu estou colocando a mão na massa mesmo. Exatamente.
Exatamente. Então, a gente vai pegar todo o custo do consultório menos a matéria-prima, né, que é a dental, e dividir pelo número de horas trabalhadas. Aí, você vai descobrir o valor da sua hora clínica. E quando vocês fizerem essa conta, vocês vão tomar um susto e cair para trás. Porque muitas vezes o valor que você está cobrando na sua manutenção não paga nem a sua hora clínica, tá? Então, uma das formas da gente ter uma noção da precificação é sabendo o custo da nossa hora clínica. Ficou claro para vocês? Todo mundo entendeu? Ô, Evelyn, então recapitulando aqui, então nós vamos pegar os custos fixos mais os custos variáveis, tirando a parte de insumo, isso? Exato. Tá, ficou entendido, pessoal. Se alguém tiver dúvida ou um comentário, pode mandar pra gente aí, que a gente vai falando durante a live, né? Isso, pode ir perguntando que a gente vai tirando as dúvidas de vocês. E tá? uma coisa que estavam tendo muita dúvida aí era a questão de luva, de máscara, que teve um aumento muito grande, mais de 300% de aumento, se isso entraria nesse cálculo ou não entraria nesse cálculo. O que você orienta a gente? Por isso que a precificação não pode ser um valor fixo. A gente não pode cobrar um valor fixo, por exemplo, eu vou fazer uma restauração de uma face só, eu tenho um valor fixo. Aí eu fico sem atualizar esse valor 1 ano, 2 anos, eu não posso. Porque a minha matéria-prima, ela está variando. A Flávia está perguntando, mas se a dental não entra no variável, o que entra então, Evelyn? Então, é porque a dental, o cálculo do material utilizado é o próximo passo que eu vou falar para vocês. Para mim não está aparecendo as perguntas, não sei porquê, não atualizou aqui para mim enquanto as pessoas estão na live. O seu deve estar bloqueado os comentários aí no seu, não tá não? Não, tá aparecendo, mas não tá subindo para mim as perguntas. Só apareceu as primeiras e depois sumiu, não apareceu mais. Aí quando tiver pergunta, você me fala então, tá bom? Tá, ok, beleza. Evelyn, e o custo do material de insumo utilizado? Então, como que eu vou pensar no material que eu utilizo para eu colocar nessa conta e nessa precificação? Isso. Então, só para finalizar o valor da dúvida de luva e tudo mais, do aumento que a gente teve, eu até fiz um vídeo essa semana lá no meu Instagram, depois vocês podem entrar na minha página e assistir, que é basicamente todo o reajuste, ele precisa ser repassado para o cliente. Porém, não é porque aumentou de 300% a 400% o valor da luva que eu vou aumentar 400% o valor do meu procedimento. Não é assim. Por quê? Porque não é só a luva que vai compor o meu preço final. Tá? Então, a gente vai aprender agora a calcular os insumos do custo variável, né, da matéria-prima, e isso vai ser inserido para a gente ter uma base de como que a gente vai cobrar o nosso valor final. Então, a gente vai ter sim que repassar esse valor para o cliente, mas proporcionalmente ao que aquele custo vai influenciar. E não teve muita gente que me perguntou isso, então quer dizer que eu vou ter que aumentar 400%? Não. Porque o preço, ele não é composto só pela luva e pela máscara, é uma série de fatores, entende? Mas o reajuste precisa sim ser repassado pro cliente, ou então a sua margem de lucro vai ficando cada vez mais apertada. Aí vai ser uma decisão sua de querer aumentar ou não, tá? Aí como que a gente vai fazer o cálculo? Evelyn, peraí, tem uma pergunta que a Flávia ainda continua. O que então entraria no variável, por exemplo? Você pode dar um exemplo para nós? Então, por exemplo, a parte do protético entraria? Protético é variável também, porque você vai depender dos procedimentos que você vai fazer, né? O protético varia muito, então vai depender muito dos valores. Então, eu vou falar de novo os custos variáveis que você vai considerar. Dental, todos os insumos que você for comprar para fazer os seus procedimentos, protético, frete, impostos, comissão de outros dentistas que trabalham para você, ou se você paga comissão para sua secretária também por atendimento, não sei, tem gente que trabalha dessa forma. Todo tipo de comissionamento também é inserido dentro do custo variável. Por exemplo, serviço de terceiros. Às vezes você traz algum dentista para fazer uma cirurgia para você, alguma coisa específica dentro do consultório. Também vai entrar como custo variável, tá? Então, são todos esses custos que a gente vai considerar variáveis dentro do consultório.
Certo. certo? Tá, Aí, e falando então, como é que entra o material de insumo utilizado nessa conta? certo. Então a gente precisa saber, por exemplo, para fazer a instalação de um aparelho, seja ele convencional, autoligado ou alinhador, independente do sistema que vocês vão utilizar. Qual que é o custo daquele procedimento que você vai fazer? Você precisa fazer essa conta, tá? Então, qual que é o custo do aparelho? Quantos brackets você vai colar? O fio que você vai utilizar, tá? Então, é uma estimativa. Ah, Evelyn, mas eu não tenho como contar quantas gotas de adesivo, quantas gotas de ácido. Não, gente, também não precisa ser uma coisa tão específica assim, porque isso é impossível de mensurar. Mas é para vocês terem uma noção de pelo menos aqueles materiais que vocês conseguem mensurar e que têm um valor agregado maior, vocês precisam ter noção do custo daquele valor, porque ele vai ser somado no valor da sua hora clínica, tá? Então, a gente tem que saber o valor da hora clínica mais o valor do meu custo de material que eu estou utilizando ali naquele procedimento, certo? Certo. Então, para eu fazer a precificação, eu preciso destes dois dados, certo? Isso, mais o lucro, porque dentro desse valor a gente não está lucrando ainda. Então, qual que é a Aham. estimativa de lucro que você deseja ter? Isso é uma coisa muito pessoal, não tem como saber. Tem gente que quer ter 10%, 20%, 30%, 40%, 50% de lucro em cima do procedimento. Então, você, dentista, vai definir dentro do seu consultório qual que é a margem de lucro que você quer trabalhar. Essa margem de lucro também vai definir o quanto de desconto que você pode dar para o seu paciente, tá? Então, vocês precisam ter 3 informações importantes: a hora clínica, o valor dos materiais de procedimento que vocês vão utilizar naquele momento, daquela consulta, para realizar aquele procedimento, e a margem de lucro que vocês querem ter, que vocês querem ganhar em cima daquele procedimento. Com esses 3 valores, a gente já tem uma noção muito clara de qual que é o valor que eu vou cobrar do meu paciente. Se ficar muito fora do mercado, porque daí a gente precisa também fazer uma análise de mercado para entender quanto que a galera está cobrando para você não ficar totalmente fora, tá? Se ficar muito fora, você vai mexer na sua margem de lucro, porque o seu custo não tem como diminuir, a não ser que você consiga fazer alguns ajustes dentro do consultório para diminuir o custo. Mas para você ficar dentro do... Se você já estiver dentro da margem do que a galera está cobrando, ok, não precisa diminuir. Mas se ficou muito acima, ou você é muito foda e consegue realmente vender um valor agregado bem maior, ou você vai ter que mexer um pouquinho, ajustar a sua margem de lucro ali para você conseguir estar dentro, né, do mercado, certo? Então, é importante que faça uma pesquisa de mercado e uma avaliação. E também você vê o nicho que você vai trabalhar, né? Exatamente. Então, era isso que eu ia complementar agora. Não adianta você se comparar, querer comparar o seu preço, se você tem uma clínica que atende um público A com uma clínica que atende um público D, né? Você primeiro precisa definir quem que é o público que você quer trabalhar, quem são os seus pacientes, né? Com quanto que esses pacientes estão dispostos a pagar, a investir no tratamento, para você também conseguir fazer uma comparação. Então, você precisa fazer essa pesquisa com um consultório do nível muito, muito próximo, muito parecido com o seu. Porque senão, se você for fazer pesquisa, por exemplo, você trabalha numa clínica super chique, num bairro nobre da cidade, vai fazer um comparativo ou com uma clínica popular ou com uma clínica de um bairro de periferia, não dá, né? Então tem que ter esse parâmetro que o público precisa ser mais ou menos o mesmo. Certo, a sua internet está oscilando um pouquinho. Evelyn, tá me ouvindo? Isso, tá Tô me te ouvindo? ouvindo. Uhum. Sim, sim. Então é importante que você também tenha essa noção do nicho que você vai trabalhar, né? Exatamente, porque como que eu vou oferecer um valor que aquele paciente que eu sei que ele não tem condições financeiras nenhuma de pagar, né? Então eu preciso definir quem é minha persona, quem é o meu cliente dos sonhos, para quem que eu quero vender, para ter noção também dos valores. Então a precificação não tem uma fórmula exata, são uma série de fatores que vai fazer você chegar num valor final do seu produto, tá? O Evelyn, eu vejo que nessa conta é muito importante também o ortodontista ou o dentista que esteja nos assistindo pensar e entender qual é a margem de lucro que ele quer trabalhar, né?
Porque, por exemplo, pensando na ortodontia, muitos ortodontistas trabalham com valor padrão de consulta mensal, né? Então, ele precisa ter uma noção de quanto ele quer de lucro, porque se ele faz a conta e vê que a conta não fecha direito, ele coloca uma margem muito pequena, ele não vai acabar não compensando, né? Exatamente. Aí trabalha igual um condenado, que é o que mais acontece, faz manutenção, sai paciente, entra paciente, aquela loucura, chega no final do mês, a conta não fecha. Então, assim, hoje mesmo eu estava conversando com uma colega na academia, ela não é nem dentista, ela é médica, mas ela relatou esse mesmo problema, porque eu acho que todos os profissionais da área da saúde têm esse problema. Ela atendia igual uma condenada, atendia convênio, e aí chegava no final do mês, cadê o dinheiro? Não tinha, a conta não fechava. Então, assim, é uma sensação. Eu por muitas vezes me senti assim. Chega no final do mês, a gente tem uma sensação de injustiça. Poxa, eu trabalhei tanto, eu ralei tanto o mês inteiro para chegar no final do mês e não ter lucro, né? Não conseguir fazer uma retirada como eu gostaria. Mas a culpa é nossa, porque a gente não faz metrificação, a gente não senta para fazer conta, a gente não gosta. Quando fala que é finanças, o dentista já torce o nariz. E quem continuar com essa mentalidade realmente vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e chegar no final do mês, o dinheiro não viu. Por quê? Um dos fatores muito ruins para a gente não recebe um montante no final do mês ou no início do mês para poder, né, passar o mês. A gente recebe picado todo dia. Então, aí é o picado que eu pego para ir no açougue, para ir no mercado, para pagar gasolina, para isso, para aquilo. E aí chega no final do mês, não vê o dinheiro mesmo, né? Isso é complicado. E assim, aí falando aí do lucro, consulta fechada, pacote de tratamento. Você que trabalha e está aí com um dentista estrategista, né, querendo ajudar e passar toda a sua expertise aí para os nossos colegas dentistas, o que você orienta e fala sobre o que seria ideal dentro da ortodontia, né? Trabalhar com custo fixo de manutenção, que eu até mesmo eu ensino os meus alunos e eu falo para os meus colegas que não é interessante trabalhar com a palavra manutenção. Por quê? O paciente, ele associa com a ida dele ao consultório. E aí ele vai em janeiro, ele vai em dezembro, porque é Natal, ele vai no mês do aniversário dele e vai no mês que ele vai casar, tá? Então ele vai 3 vezes durante o ano. E você é obrigada a passar uma previsão de término de tratamento para ele. Você fala lá que são 20 meses e ele vai 3 vezes no ano, entende? Então, o que acontece? Eu sempre oriento, fale consulta mensal, porque é igual um carnê de uma geladeira, concorda? É um tratamento ortodôntico, tem o seu estudo, tem o seu investimento, tem o seu conhecimento, tem a sua responsabilidade e você precisa entregar um produto para ele, que é o término do tratamento ortodôntico, né? E o que você orienta da parte de precificação? O que é melhor? Sim, vamos lá. Então, a gente tem 2 formas de cobrar o nosso tratamento para o nosso paciente. Ou através de consultas mensais de manutenção, vamos usar o termo que a galera usa para ficar mais fácil, mais entendível. Ou fazer a proposta de um tratamento fechado. O que acontece? A ortodontia, ela é o corpo financeiro da clínica. Por quê? Porque a gente sabe que todo mês vai ter um fluxo de pacientes ali e a gente já tem uma noção mais ou menos do quanto que vai entrar de dinheiro na clínica, né? Então, qual que é o maior problema de dentista que trabalha com manutenção? Tem algumas desvantagens, mas a maior desvantagem delas é realmente o comprometimento do paciente. O paciente que vai só para fazer a manutenção, ele não é comprometido. E eu vivi isso porque eu tinha ortodontista na clínica a vida inteira, que é o primeiro aperto que a pessoa sofre, o primeiro gasto que ela corta é a manutenção do aparelho, né? Então ele deixa de ir na consulta, na manutenção, porque está sem grana. E aí, isso é um prejuízo muito grande, porque arrebenta com o nosso fluxo de caixa, porque eu estava esperando aquele montante e eu não vou ter, então arrebenta com o meu fluxo de caixa.
E outro é um prejuízo muito grande para o paciente, que eu acho que a maioria dos dentistas não enxergam, que é, gente, quem quiser tirar os comentários de cima do meu rosto, clica 2 vezes em cima do meu nariz que vai sair, tá? Para ficar mais fácil para vocês me enxergarem. Pode clicar 2 vezes em cima do meu nariz que vai aparecer só a última linha. Então, o que acontece? O paciente ele vai desenvolver uma série de problemas de doença periodontal, porque vai começar a impactar alimento ali, ele não consegue higienizar. Cárie, quantas vezes eu já peguei paciente com a boca lotada de cárie porque ficou meses sem aparecer na manutenção, a gengiva vira uma flor, né? Não pode triscar que tá jorrando sangue. Então, o prejuízo não é só nosso, o prejuízo é do paciente também. Então, esse sistema de manutenção não é legal. E até mesmo porque quem trabalha dessa forma não tem uma boa fama, tá? Porque hoje os pacientes não são bestas, gente. Com a internet, todo mundo sabe de tudo que está acontecendo. Então, dentista que trabalha só com esse formato de manutenção, ele é enxergado como enrolão, que ele fica fazendo consulta, só trocando borrachinha porque quer ganhar dinheiro em cima do paciente. Então, infelizmente, é uma realidade. Então, assim, eu não indico que vocês continuem fazendo a oferta de vocês, né, do tratamento de vocês nessa forma de manutenção. E sim, oferecer um tratamento fechado. Porque quando você recebe a documentação ortodôntica do paciente, vocês não têm, Fabi, uma noção de quanto tempo vocês vão utilizar para finalizar aquele caso? Nós temos, Faz o planejamento e tem a noção. Não existe, não sei quanto tempo, vamos ver durante o tratamento como que vai evoluir. Cara, não é assim. Quem fala isso, pelo amor de Deus, eu acho que é falta de integridade. Porque eu já vi muito dentista fazendo isso, eu acho que isso não é íntegro, não é ético com o paciente. Quando chega a sua documentação, você já tem noção de quanto tempo são 20 meses, dependendo do sistema, 24, 36 meses de tratamento, né? A gente já sabe mais ou menos ali, dependendo do padrão, quanto tempo a gente vai utilizar para finalizar aquele tratamento. Então, quando você explica para o paciente isso, focado no quê? No resultado final. Primeiro, você tem um valor agregado muito maior porque você já vai se diferenciar da maioria. O paciente vai te enxergar com outros olhos, então você pode cobrar até um pouco mais por isso. Você consegue colocar algumas condições no seu contrato de trabalho, evitando faltas, evitando descompromisso do paciente. Por quê? Porque você está entregando um tratamento completo, você não está vendendo manutenção. Então, a forma de fazer a sua oferta mais interessante, que você consiga realmente o resultado daquele caso, é fazendo o tratamento fechado e não fazendo por forma de manutenção, tá? E aí, se você que me permite, Fabi, eu passar algumas regras para vocês de como vocês podem fazer esse tipo. Eu até tenho uma colinha aqui, porque tem algumas regrinhas importantes para eu passar para vocês. A primeira delas, calcular mais ou menos quanto que vocês vão utilizar, qual que é o tempo que vocês vão utilizar de tratamento, porque assim vocês conseguem fazer o custo de vocês. Porque agora vocês já sabem calcular a hora clínica. Então, quanto tempo esse paciente vai ficar na cadeira com vocês? Só com o custo da sua hora clínica, você já consegue se basear para saber quanto que você vai cobrar nesse tratamento fechado, tá? E aí, você vai colocar as condições para o paciente. Se ele faltar 3 meses consecutivos, o contrato ele é encerrado. Porque para você não é interessante o paciente que falta. Para você é interessante o paciente que está ali todo mês. Por quê? Porque você está focado no resultado final. Exatamente. Isso tem que estar muito claro para ele. Você não está ali trocando borrachinha todo mês para ganhar aquela miserinha ali. Não, vamos mudar essa mentalidade. Você está focado em entregar um bom tratamento e um resultado para aquele paciente, tá? Então, segunda coisa é colocar e deixar isso muito claro no contrato. Terceira regrinha que vocês podem utilizar é colocar no contrato que os brackets quebrados serão cobrados. Nem que seja um valorzinho irrisório, um valor simbólico, mas isso vai fazer com que o paciente cuide mais do aparelho, né? Que ele tenha mais comprometimento, não se alimente de coisas duras e tudo mais, para que o aparelho não quebre. Porque quanto mais o aparelho quebrar e você tiver que ficar repondo essas peças sem cobrar, o prejuízo é seu. A sua margem de lucro vai diminuir.
Então, se você já coloca lá no contrato que cada peça de bracket quebrada, sei lá, é 20, 15 reais, 30 reais, vai depender do custo do seu aparelho, o paciente Ele vai até fala, pensar opa, 2 vezes antes de comer um pé de com moleque, certeza, né? com certeza, isso eu posso te garantir. E a última regra e mais importante de todas, gente, não enrole o tratamento do paciente. Olha, tá feio a galera enrolando o tratamento para poder ganhar dinheiro, gente. Isso não é ético, isso não é íntegro, tá? Então, quanto mais você conseguir desenrolar o tratamento, lógico que você não vai conseguir acelerar para não sair arrebentando com raiz e osso de ninguém. Mas, quando você realmente conseguir entregar aquele tratamento, né, no prazo estipulado que você prometeu para ele lá no início, você pode ter certeza que esse paciente vai sair falando bem de você para todo mundo e vai te indicar muitos pacientes, tá? Então, E essa é a intenção, né? Essa é a intenção, né? exatamente. Isso mesmo. Eu não sei se eu consegui convencer vocês de que tratamento fechado é muito mais interessante financeiramente para você do que a manutenção, mas essa é a nossa visão, é isso que a gente indica e eu tenho certeza que se vocês começarem a trabalhar dessa forma, vocês vão conseguir ganhar mais. Eu vivi na pele essa experiência, essas 2 experiências, sabe? Quando eu comecei a ortodontia, eu entrei no mercado trabalhando com manutenção, né? E aí, desde o começo, eu chamava de consulta mensal, mas acabava sendo, Evelyn, uma manutenção que era por mês, assim mesmo. E depois migrei para o tratamento fechado. E é, assim, incomparável a assiduidade do paciente no consultório, sabe? A fidelidade dele, né? A fidelidade do paciente, sabe? É incomparável. Eu senti isso na pele. Eu até sugiro isso aos colegas mesmo, e eu sempre falo isso para os alunos. É claro que cada profissional tem a sua realidade da sua cidade, tem a sua realidade do começo de carreira, né? É claro que a gente também não pode engessar o sistema, mas se eu sou obrigada a entrar no mercado trabalhando como manutenção, deixe claro para o paciente, tente de todas as formas mostrar para ele que ele precisa estar no consultório todos os meses, né? E não conectar ali o pagamento com a ida dele só, entende? Você entende o que eu tô falando, né? Exatamente. Porque você tá querendo entregar o resultado do tratamento, né? E se ele não vai no consultório, não tem como. No sistema fechado, por exemplo, ele independente, se ele faltar ou não, ele tem que pagar, tá no contrato. Então, ele vai pensar 2 vezes antes de faltar a consulta. Então, a assiduidade, a frequência desse paciente no consultório vai ser muito maior. E aí, a gente entra naquele embate. Às vezes, um tratamento que era para você fazer em 2 ou 3 anos, demora 5 anos, porque o paciente não aparece. Ele aparece a vez que ele acha que tá bom, né? E isso não é realidade de vocês, Fabi? Eu vejo isso todos os dias. Então, você planeja um caso para terminar em 2, 3 anos, o paciente fica 5, 6 anos com o aparelho na boca, né? Porque ele não é assíduo. E eu acho que está nas nossas mãos, nas mãos dos ortodontistas, mudar este cenário, entende? Eu não estou falando para cobrar caro ou para cobrar barato. Eu não estou aqui para colocar preço em serviço de ninguém. Mas é a forma de nos colocarmos no mercado, entende? Está na hora de mudarmos essa posição. A hora que você se posicionar da forma correta. Agora, não basta só eu, não basta só você. Temos que todos nós começar a pensar da mesma forma, né? Exatamente. É isso aí. Evelyn, e lucratividade? Lucratividade dos diferentes tipos de sistemas. Fala um pouquinho para nós sobre isso, que também faz parte de precificação. Sim, como que funciona essa questão da lucratividade? Então, hoje vocês estão trabalhando com 3 tipos de sistema, que é o convencional básico, né, que todo mundo faz, o auto-ligado e os alinhadores. Isso. Então, nós temos 3 tipos de sistema. O que são 2 fatores vão interferir na lucratividade de vocês? O sistema convencional, ele é o sistema que vai ficar mais tempo, não é mais tempo com o paciente com o aparelho na boca, mas é o sistema que o paciente tem que ir mais vezes no consultório.
É o sistema que o paciente mais vai gastar a sua hora clínica, Isso. tá? E é o sistema que você cobra mais barato, porque ele é o sistema mais comum, ele é o sistema mais antigo. Então, você não consegue ter uma lucratividade muito grande oferecendo somente o sistema convencional, porque o paciente vai utilizar mais tempo da sua hora clínica e o valor que você vai cobrar desse procedimento, desse tratamento, é menor em relação aos outros sistemas, tá? Quando você oferece um tratamento autoligado para o seu paciente, ele já vai diminuir um pouquinho essa questão da sua hora clínica, porque o paciente que usa autoligado não vai tantas vezes no consultório como um paciente de aparelho convencional, certo? Gente, eu não sou ortodontista, tá? Mas pelo tá que eu certinho. entendo, é isso mesmo, né? Se eu falar errado, falar besteira, você me corrige dessa parte mais técnica. Tá certinho, tá certinho, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, se você consegue cobrar um valor agregado um pouco maior, porque já é uma nova tecnologia, você já tem argumentos para poder cobrar um pouco mais do que o aparelho convencional, porque o autoligado ele tem muitas vantagens em relação ao aparelho convencional. Então, além de você cobrar mais que o convencional, você vai ficar menos tempo com esse paciente na tua cadeira. Então, o seu valor final de procedimento, o lucro que você vai obter é maior do que um tratamento convencional, certo? Vou gastar menos energia, não vou gastar minha secretária, não vou ligar meu ar-condicionado, não vou gastar meu algodão, né? Exatamente. Você vai ver esse paciente menos vezes, ele vai sentar na tua cadeira menos vezes, então, automaticamente você vai ganhar mais no tratamento, porque você vai cobrar um pouco mais, e você vai gastar menos com ele. Então, a sua lucratividade com o autoligado é maior, tá? E aí vem os aparelhos, os alinhadores, que é a última tecnologia que vocês têm aí para trabalhar, que já é um valor agregado bem maior, né? E que também ele é superior ao autoligado, porque você vê o paciente menos vezes ainda e você consegue cobrar um valor bem maior, bem mais agregado do que o autoligado. Então, é uma escadinha de sistemas, o convencional, autoligado e alinhador. Qual que vai ser a sua maior lucratividade? No alinhador, um pouco menos no autoligado e um pouco menos no convencional. No convencional. Isso. E aí, uma dica muito importante que eu quero dar para vocês, Fabi, é o seguinte. Tem gente, que é a maioria, que não cobra a instalação do aparelho, certo? Principalmente os que fazem manutenção. Então, daí só cobra manutenção, não cobra a instalação do aparelho, não. Aí eu te pergunto, se esse paciente vier, fizer a instalação, você instalou a boca inteira, gastou, pode ser convencional, você já gastou um tanto ali. O cara nunca mais aparece na tua clínica. Quem vai ficar com esse prejuízo? Certo? Você. Então, nunca façam instalação de aparelho sem vocês pedirem de entrada um valor, pelo menos do custo que vocês vão gastar na primeira consulta, que é o maior, tá? Principalmente de alinhador, gente. Vocês não façam essa loucura, pelo amor de Deus. Ah, porque é amigo, porque é parente. Eu sei que vocês precisam mandar o CAD/CAM lá para fora, né? O scanner do paciente é uma fortuna, entendeu? E aí, como que vocês vão assumir esse custo? Não dá? Então, não importa se é um aparelho convencional do mais barrela que vocês vão colocar ou se é um alinhador, vocês precisam cobrar o custo desse material, dessa instalação de primeira, de entrada, porque pelo menos o custo você já garantiu. E aí depois você faz em forma de financiamento, né, o restante do tratamento. Mas pelo menos o custo você já tem que garantir na entrada, certo? Certo. O Evelyn, e taxa de conversão de orçamento? Então, o paciente veio, fez orçamento e não fechou. E aí, o que eu faço para mudar esse jogo? Pois é, isso, Fabi, é um tabu que existe, né? Os dentistas não olham para esses pacientes que vêm. Ah, o paciente veio, fez o orçamento e foi embora. E aí você não foi atrás desse paciente, né? Então, eu desenvolvi uma planilha, que até é uma planilha que eu uso na minha empresa, mas eu fiz uma adaptação para ela,
para vocês utilizarem no consultório de vocês, que depois eu posso disponibilizar para você mandar para os alunos, né? Não sei quem deixar um comentário aí, eu quero alguma coisa aí. Você vai deixar a live salva, Fabi? Vai estar salva no meu feed. Então vamos combinar o seguinte: quem deixar o comentário eu quero lá depois que a Fabi deixar a live salva, a gente vai encaminhar essa planilha para vocês. Essa planilha é uma planilha de meta de faturamento mensal, tá? Porque a gente tem que ter uma meta de faturamento. Quanto que eu preciso ter para ter o meu consultório aberto todo mês? Eu preciso vender pelo menos o custo para eu poder manter o consultório aberto. E a gente não trabalha com essas métricas, né? Não é comum isso dentro da odontologia. Então, lá dentro dessa planilha, a gente vai ter uma coluna que é o dentista 1, 2, 3, sei lá, vai depender da quantidade de dentistas que tem na clínica. Você vai ter a segunda coluna, que é a sua meta de faturamento mensal. Então, vamos supor que, já considerando o lucro e tudo mais, as retiradas, vocês precisam vender 100 mil reais para poder manter a clínica aberta, certo? Lá, eu já fiz as fórmulas desde janeiro, agora já passou, mas vocês podem usar de fevereiro a dezembro, com os dias úteis do mês, considerando de segunda a sexta, porque daí, quando vocês colocarem o valor de faturamento do mês, automaticamente vocês já vão saber quanto que vocês vão ter que vender de tratamento por semana e por dia, por dentista. Então, fica muito claro a gente enxergar. 100 mil para todo mundo, temos 4 dentistas trabalhando, cada um tem que fazer 25 mil no mês. 25 mil no mês por semana é tanto, por dia é tanto. Eu preciso ter essa noção de que eu tenho que faturar aquilo ali no dia, né? E tem muito dentista que não tem noção disso, né? Na maioria não tem. Aí a gente tem lá na última coluna, a gente tem os orçamentos que a gente conseguiu fechar. Então, o que eu faturei e os orçamentos que eu não consegui converter ainda, mas eles existem. Então, todos os dias, a secretária de vocês podem alimentar essa planilha. Quem trabalha com sistema ou quem ainda não trabalha, vamos correr atrás de colocar um sistema no consultório para agilizar a vida de vocês. Esse gerenciamento é importantíssimo. Então, a gente vai pegar lá os orçamentos que não foram convertidos. E no máximo em 2 dias, vocês vão mandar, orientar, lógico, isso precisa ser um processo dentro do consultório, a secretária de vocês entrar em contato com esse paciente para saber por que ele não fechou esse orçamento, para tentar captar esse cliente. Esses orçamentos que não foram convertidos, gente, vocês precisam entender por quê. Muitas vezes, quando vocês conseguirem olhar lá, a meta de faturamento é 100 mil por mês. Vocês conseguiram vender, por exemplo, lá 70 mil no mês. E aí ficou lá 200 de orçamento em aberto. Cara, por que ficou isso em aberto? Será que foi preço? Será que o paciente não gostou do meu atendimento? Será que o horário que eu ofereci para ele não era o disponível que ele precisava? Então, a gente tem que entender o porquê desses pacientes não terem fechado o orçamento comigo e foi para o concorrente, tá? E aí, como que eu vou calcular a minha taxa de conversão? Isso é uma métrica extremamente importante, é um indicador extremamente importante para o consultório. Eu tô falando muito rápido, tá dando para entender aí? Não, tá bom, tá? Por quê? Porque o tempo, nós já estamos com o tempo estourado, senão nossa live vai cair, viu? Então, peraí, em 5 minutos eu finalizo. Como que a gente vai calcular essa taxa de conversão? Eu vou pegar todos os orçamentos que entraram dentro do mês, tanto o orçamento que não foi convertido como aqueles que eu vendi, tá? Então, calculo, somo tudo. Por exemplo, eu vendi 80 mil e ficou lá os 200 de orçamento em aberto. Então, eu tenho 280 mil de orçamento que entrou lá para mim. E aí, como que eu consigo fazer? Eu tenho que dividir a quantidade de orçamentos total pelo número de que eu consegui faturar. Aí eu vou, vezes 100, eu vou conseguir achar a minha porcentagem. Esse número eu vou trabalhar para poder aumentar todos os meses. Então, isso é uma métrica muito importante. Isso é a taxa de conversão. Exatamente. Ô, Ellen, tem uma pergunta.
Tem uma perguntinha aqui, ó. Evelyn, você disse que nos custos fixos, as despesas fixas do consultório, mas e as despesas da minha casa, por exemplo, energia, escola, vai entrar no meu Prolabore? Não pode misturar, não mistura as coisas, gente, né? pelo amor de Deus, olha, a partir de hoje, quem é meu aluno, quem está assistindo essa live, olha, tarefinha já para o sábado, para segunda-feira de manhã cedo. Gente, o dinheiro que entra no consultório de vocês, enxerguem o consultório de vocês como uma empresa, tá? O dinheiro que entra lá não é teu. Se você tá pegando todo o dinheiro do caixa do teu consultório, você tá roubando o seu consultório. Então, a partir de hoje, você não vai fazer isso. A gente vai ter uma conta para o consultório e uma conta para suas despesas pessoais. Você não pode pagar... Muito embora você seja pessoa física, tá? Precisa ser separado, nem que seja no mesmo banco. Você vai usar a conta corrente para uma coisa, a conta poupança para outra, ou faz conta em bancos diferentes, mas você não pode misturar conta pessoal com conta do consultório, da sua empresa. O consultório é uma empresa, tá? Como que a gente vai fazer? Você vai definir quais são o valor que você precisa para poder manter as suas despesas pessoais. Esse valor vai ser definido como um custo fixo dentro do seu consultório, que é o seu Prolabore, ou seja, o seu salário. Você é funcionário do seu consultório, tá? Então, você vai definir dentro das suas despesas pessoais qual que é o valor de retirada. Ai, mas aí você está tirando quase tudo. Então, vamos dar uma enxugada nas contas pessoais, porque eu não posso sacar todo o meu caixa. Para eu ter uma saúde financeira do meu consultório, eu preciso ter pelo menos 6 meses de despesas pagas. Ou seja, se a sua despesa para manter teu consultório é 10 mil reais por mês, você tem que ter no mínimo 60 em caixa. Porque se acontecer alguma coisa com você, e aí? Da onde que você vai tirar dinheiro para poder manter? O ideal são 6 meses. Ah, essa daí é louca, tá falando impossível juntar todo esse dinheiro. Se você não conseguir, não começar, nunca vai ter mesmo. Então, você começa devagarinho, aí você junta de um mês, aí você deixa guardado lá no caixa, aquele dinheiro não é teu, é do consultório. Aí você vai juntando devagarinho, você já consegue do segundo mês. Quando você vê, você já tá com uns 6 meses de caixa, tranquilo, sem ter dor de cabeça, vai deitar a cabeça no travesseiro aí tranquila, né? Evelyn, nós vamos ter que terminar essa live, porque senão o Instagram vai derrubar a gente. Sim, olha, nós vamos ter que marcar outra live depois pra gente conversar mais, tá? Sim, eu tô à disposição, Fabi. Se você precisar de mim, eu tô aqui. Sim, porque você tem muito a agregar e ajudar muito os meus alunos, os nossos colegas ortodontistas. E eu quero sempre pessoas comigo assim como você, com essa expertise aí que você tem, que você adquiriu ao longo dessa caminhada. Porque é uma longa caminhada, né? Caindo, levantando, caindo, levantando e seguindo sempre, né, Evelyn? Já tomei muita porrada nessa vida, minha filha. Eu também cheguei aqui, não foi brincando, não, mas a gente vai seguindo juntas, né? Isso mesmo. Olha, mas muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, o meu convite, muito obrigada. Obrigada a vocês que estiveram aqui até agora, quase 1 hora de live. Sigam lá Ortomestre, sigam lá a Evelyn Pimenta, né, Evelyn, com dentista estrategista, isso. Né, Evelyn, isso mesmo? Isso mesmo, gente. Olha, obrigada, Fabi, adorei estar aqui com você. Você também tem uma energia muito parecida comigo. Você é bem faladeira e alta astral e eu adoro essas coisas. Fala demais! Eu também. Então, eu queria convidar mesmo o pessoal para ir lá seguir o meu perfil. Todos os dias temos dicas, conteúdos valiosíssimos de gestão, finanças, marketing e autodesenvolvimento específicos para odontologia, porque não adianta nada eu ensinar um monte de coisa aqui para vocês e vocês não colocarem em prática. O diferencial vai ser a execução, tá? Então, eu trabalho muito esses conteúdos de autodesenvolvimento também. Vamos ter curso presencial do Dentista Estrategista aqui em Cuiabá, dia 26 de fevereiro. As inscrições estão abertas e está acabando já, então quem quiser corre. A gente vai para Sinop e para Rondonópolis também com o curso. E muito em breve vou estar lançando a minha mentoria também para aqueles dentistas que querem uma ajuda um pouco mais aprofundada para cada caso. Então, eu vou estar lançando a minha mentoria agora em março, tá? Então, fiquem de olho aí para quem quiser, tiver interesse, eu estou à disposição de vocês.
Isso. E vocês aí, ortodontistas, se inscrevam lá no meu webinário, lá no link da minha bio tem dia 18 de fevereiro, para vocês participarem comigo do método Ortomestre de diagnóstico e planejamento ortodôntico. Vamos adquirir a independência no planejamento ortodôntico. Evelyn, um beijo, fica com Deus. Um beijo, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.